noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes por estar aqui nessa noite. Amém. Gente, que alegria ter vocês aqui nessa noite. Está aqui conosco também o pastor Jean. Que Deus te abençoe, viu, pastor Jean, pastora Renata. Gente, tem mais alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Amém. Gente, a minha irmã, tem a Miriam que também que estudou com a gente. Olha, há quase 10 anos atrás, a Miriam. Temos também uma irmã ali, amém. O Amar e Servir, gente, estará conduzindo vocês lá atrás, para que venhamos entregar uma lembrança para vocês, amém. Lá atrás também temos o irmão. Tem mais alguém? Uma querida irmã, amém. Tem mais alguém nessa noite? Isso, pode ir lá atrás, quem está nos visitando, você vai receber um presente, amém, um copo bem bonito, para você tomar o seu café lá na sua casa, né? Nós temos lá uma cartinha onde você vai preencher. Esse é o pastor Jean e a pastora Renata. Pode ficar à vontade também, amém. É um prazer ter vocês nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém, pelos nossos visitantes. Gente, são tantos visitantes, é verdade? E é tão bacana que a gente entra em contato com todos eles, né? Logo após eles virem aqui na igreja. E é muito bacana, né? Porque eles sempre falam, pastora Dayana, como eu fui bem acolhido na Quadrangular Água Branca, né? E que Deus venha nos abençoar para que possamos continuar, amém? Essa grande obra no nome de Jesus. E hoje nós estamos na preparação dessa campanha, amém, temporada nova, quebrando a maldição do meio. Glória a Deus. Pode colocar no telão, quebrando a maldição do meio. Lembrando, gente, que lá em cima agora estamos tendo um trabalho com juniores, um trabalho maravilhoso, um trabalho também com as crianças. Pergunte aos seus filhos o que eles têm aprendido lá, né, lá em cima. Hoje também os nossos adolescentes, eles não estão aqui, né? Eles foram lá para a Praça do Soteco em um piquenique. A minha sala está pequena, gente, não cabe eles mais. Já são quase 50 adolescentes. Aí hoje eles foram para a praça porque o espaço lá é maior. Mas nós já estamos aí organizando para que venhamos atender meus adolescentes. Os juniores também, gente, é tão lindo que tem dia que a gente vai lá, a sala está passando de quase 40 juniores. Eles ficam no chão. Fala, meu Deus, a gente vai, né, já está providenciando. Inclusive, eu quero aqui pedir a ajuda de vocês, porque na semana passada nós tivemos 30 crianças lá em cima e nós só tínhamos 2 professoras. Então, se você deseja servir conosco no Ministério Infantil, nos juniores também, amém? Nos procure, porque são muitas crianças, glória a Deus. Temos o berçário também, e você pode contribuir, amém, mulheres, principalmente as mulheres. Se você fizer o compromisso, amém, Beatriz, uma vez ao mês, pensa comigo, se cada uma aqui falar, pastora Dayana, conta comigo uma quarta-feira no mês, nós não teríamos dificuldade, né, Flávia? E ficar uma vez no verdade. Então, assim, tanto aos domingos, às sextas-feiras, às quartas-feiras, estamos com uma demanda muito grande. Glória a Deus por isso. E inclusive, a gente pergunta ao seu filho por quê. Tem dia que lá em cima é macarrão, é espaguete, é só coisa gostosa para eles, né? Um lanche preparado com muito amor também, tanto para as crianças, juniores e adolescentes, amém? E eles amam esse momento. Quem não gosta de comer? Crente ama comida, não é verdade, gente? Crente ama comer. Mas hoje nós iremos iniciar essa campanha, iremos preparar, quebrando a maldição do meio. Serão 7 semanas, 7 elos, aonde nós estaremos ministrando sobre os espíritos do meio. Quais são os espíritos do meio que têm atingido pessoas? A depressão, o estresse, a ansiedade, a murmuração, a angústia, as más companhias. Tem gente que só está perto da gente para sugar, né? A nossa esperança, a nossa alegria. Então muita gente, eu creio que Deus vai cortar da sua vida todo aquele que está só sugando a sua energia, amém? Sugando o seu propósito, o medo, a inveja e a paralisia espiritual. E na semana que vem daremos início ao primeiro elo, aonde falaremos sobre a depressão, estresse e a ansiedade, amém?
Então, nós daremos início a essa campanha com a ceia do fortalecimento, aonde a sua caminhada ela é longa. Quando Elias entrou em depressão, o anjo do Senhor aparece para Elias e falou: Elias, coma do pão e beba da água, porque a sua jornada ela é longa. E ali Elias alimentou daquela comida e ele caminhou por 40 dias, amém? Forte pelo Senhor Jesus. Então hoje eu quero mostrar como que os espíritos do meio atuam. Sabe por que você é imparável, amém? Você não vai parar no meio do caminho. E nessa noite você vai declarar junto comigo, amém? Diga comigo: os espíritos do meio não vão me parar. Diga assim: as lutas, as tempestades, as batalhas não vão me fazer parar, amém? Em nome de Jesus. Então hoje vai ser uma preparação. Daqui a pouco nós iremos subir no altar juntamente com os pastores, líderes. Nós vamos consagrar as cartilhas ao Senhor, essa campanha ao Senhor. Eu quero mostrar hoje como que atua os espíritos do meio. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, daqui a pouco nós vamos ler a palavra do Senhor, que o maior inimigo, que o grande inimigo da nossa alma, ele é o diabo. O nosso maior inimigo é o diabo, e o diabo ele odeia a conclusão. Por isso que no meio do caminho muitos desistem. Por isso que muitos no meio do caminho não conseguem concluir. Sabe por quê? Porque foi através da conclusão que a história da humanidade foi transformada. Na cruz do Calvário, Cristo disse: teletestai, está consumado, está concluído. Então foi através da conclusão que a nossa história foi transformada, amém? Então por isso que o diabo ele quer te fazer parar, porque Deus, ele é aquele que termina tudo aquilo que ele inicia. Por que que então nós não conseguimos finalizar os sonhos, né? Terminar os projetos que nós temos? Porque muitas vezes os espíritos do meio vêm tentar nos parar. Você já percebeu que algumas pessoas não conseguem concluir nada? O diploma é algo tão sonhado, mas a pessoa nunca consegue concluir um curso, nunca consegue chegar na tão sonhada formatura. Ela até inicia a faculdade, inicia o curso, mas no meio do caminho ela para. Tem gente que é paralisada na vida sentimental, você sabia? O sonho da pessoa é casar. Quem que quer casar? Ninguém quer casar. Amém, em nome de Jesus, amém, solteiros? Tem solteiro aqui nessa noite? Amém. Ô, gente, e os casados? Tá vendo? O povo mais feliz da terra é o casado, elas são os casados. Então, nunca chega ao casamento. Começa a namorar, vai tudo bem. Quando chega no noivado, parece que vem o inferno todo para tentar te parar. Já observou que tem gente que tudo dela fica no meio? A construção da casa fica no meio, não consegue terminar aquela obra que está paralisada há anos. Tem gente que o jejum fica no meio. Tem gente que a leitura da Bíblia fica no meio do caminho. Tem gente que sonha em empreender, mas aí no meio do caminho a pessoa desanima. Por isso que o maior segredo da vida, sabe qual é? É a constância. Não importa como eu vou chegar, se é voando, correndo, ou caminhando, ou arrastando, mas eu não vou parar no meio do caminho. Que nessa campanha, meu irmão, que você venha receber essa unção de Deus. Você não vai parar no meio do caminho, amém? Tem gente que não consegue, sabe o quê? Finalizar o mês com dinheiro no bolso, mas você vai, amém? Vai multiplicar. No dia 31 do mês vai ter dinheiro aí no seu bolso, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. E nessa noite eu declaro sobre a sua vida: projetos que estão no meio serão concluídos, sonhos que estão mortos serão restaurados, porque você no meio não vai ficar, você vai chegar do outro lado. Amém, em nome de Jesus. Então a pergunta é: por que muitas coisas ruins acontecem no meio do caminho? Para tentar te parar, para te desanimar, para você ali tirar o foco dentro do seu sonho. Como eu disse, no início há empolgação, mas no meio há dúvidas. No início do casamento há muita alegria, amor para lá e amor para cá, mas no meio
Tá escutando pior, não é verdade? Irmã, Deus está revelando aí lá atrás. Então a minha pergunta que eu quero responder aqui hoje é: como que agem os espíritos do meio? Primeiro exemplo que eu trouxe aqui nessa noite, Salmos 91, 5, 6, Felipe, por favor. Salmos 90, como que agem os espíritos do meio? Olha o que diz: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Que horas que é aqui, igreja? Sabe que horas que a morte mais ataca? Não sou eu que estou dizendo. Estudiosos dizem isso, pesquisas dizem que o horário que mais morrem pessoas é ao meio-dia e à meia-noite. Percebe que ao meio-dia, no meio do dia e no meio da noite, a Bíblia diz que há espíritos que vêm para tentar te assolar, te paralisar. Lembra, à meia-noite o espírito da morte saiu para matar os primogênitos lá no Egito. Porque são nesses dois horários que o inimigo ele quer mais atacar na sua vida. Mas você não será atingido, sabe por quê? Versículo 7, olha o que diz a palavra do Senhor: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Se no meio o diabo tenta te parar, a Bíblia diz que no meio 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não serei atingido. No meio do caminho Deus te dará vitória, amém? No meio do caminho 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido no meio do caminho. Um outro exemplo, Salmo 121, olha o que diz a palavra do Senhor. 121, versículo 6. Salmo 121, 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Mais uma vez, espíritos que atuam no meio e na noite. Mas aqui uma palavra do Senhor, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, igreja? Diga comigo: o meu Deus me livrará dos espíritos que agem no meio do caminho, amém? Um outro exemplo, Gênesis 3:3. Eu quero mostrar por que no meio é mais difícil. Olha o que aconteceu aqui, ó. Mas o fruto da árvore que está onde, igreja? É no canto? Não. No meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Onde foi que o diabo atacou ali Adão e Eva? Foi no meio do caminho, no meio do jardim. O diabo ali ofereceu a Adão e Eva, o fruto que eles seriam ali a morte. No meio do caminho o diabo vem para tentar te parar. Por isso que as piores tentações acontecem no meio do caminho. As maiores lutas acontecem no meio do caminho. Mas nessa campanha o diabo não vai te parar no meio do caminho. O diabo não vai te derrubar no meio do caminho. Sabe por quê? O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais e você não será enganado. Você não será enganado pelo diabo. Então diga comigo nessa noite: o Senhor Jesus me dará discernimento para me entender o que eu passarei pelo meio do caminho. Um outro exemplo, Mateus 13:25, para você entender o que acontece no meio do caminho. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui o inimigo veio e ali ele misturou o joio no meio do trigo. Sabe por quê? Se essa mistura acontece lá no início, no canto, o estrago não é grande. Como que eu vou separar agora o joio do trigo no meio? Porque o estrago ele é maior. Então o diabo ele é tão estratégico que no meio do caminho, no meio ali, ele semeou o joio no meio do trigo. Porque quando o mal está no meio é mais difícil tirar.
Já reparou que alguém que está com tumor no meio de um órgão tem que arrancar tudo? Quando a doença chega, talvez uma ponta do pé é mais fácil, nem no dedinho. Mas quando é no meio do corpo humano, no meio do cérebro, é muito mais difícil, porque o estrago é maior. Aqui o joio foi semeado no meio do trigo. Significa que no meio da jornada nós teremos lutas, mas temos uma certeza: no meio do caminho nós venceremos esse espírito sobre nós. A mulher adúltera, ela foi ali pega em flagrante e colocaram ela no meio da multidão. Sabe por quê? A vergonha era maior, a exposição era maior. Mas Cristo, no meio daquela cena, Ele vira e fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. No mesmo momento, aqueles que estavam acusando saíram deixando as pedras de lado. Meu irmão, no meio não julgue ninguém, mas creia que o Senhor vai trazer a resposta para a sua vida. Engasguei aqui, gente, misericórdia. Um cabelo agarrou aqui. No meio do caminho o Senhor vai te dar a solução. É no meio do caminho. A consciência daquele povo doeu. Então não julgue o seu irmão, não aponte o dedo do outro. A consciência doeu. Todo mundo deixou as pedras e foi embora. Todo mundo largou as pedras. Sabe por quê? Quem acusa é o diabo, mas Deus é aquele que vem para te levantar quantas vezes for preciso. O diabo, ele é o acusador, mas a graça te alcança nessa noite. A religião te exclui, mas a graça de Deus, ela te convida a ser transformado pelo Senhor. A graça de Deus é: venha a mim como estás, mas não fique como estás. Transforme a sua vida pelo poder de Deus. A religião aponta o pecado do outro, mas a graça abraça o outro, e através do encontro com Cristo, pessoas são transformadas pelo Senhor. Sabe o que é isso? No meio, o diabo vai tentar o diabo tenta te parar, mas no meio também o Senhor vem para te levantar de novo. Um outro exemplo, Mateus 14, 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. É tão lindo isso. Mateus 14, 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. A tempestade não iniciou no início, quando os discípulos saíram da praia, não. A tempestade começou no meio do mar. Porque se fosse no início, era mais fácil a ajuda, era mais fácil ali ter pessoas para ajudá-los a trazer o barco para a praia outra vez. Mas aqui no meio do mar começou a tempestade. E sabe por que aqui vem uma tempestade? Porque logo após aquele trajeto haveria uma libertação. O gadareno seria transformado pelo poder de Deus. Então no meio aparece aquela tempestade para tentar fazer parar aqueles discípulos. Mas Jesus chegou no meio do caminho. E agora Cristo é aquele que anda sobre as águas. Percebe que a mesma água, o mesmo vento que tentou matar os discípulos, Cristo vem andando sobre eles. Cristo é aquele que anda por cima da dor. Cristo vai andar sobre os seus traumas. Cristo anda sobre as águas essa noite. Ele anda por cima de tudo para te alcançar. A tempestade queria matar os discípulos. Agora a tempestade é acalmada pelo Senhor Jesus no meio do caminho. No meio da sua tempestade, meu irmão, creia que Cristo vai se manifestar. Porque o meu Jesus, o seu Jesus, Ele é o Senhor que está acima das tempestades. Ele está acima do mar. Ele manda e o mar obedece. Ele é o Deus soberano. Amém? Então diga comigo: meu Jesus virá por cima do mar para me dar a vitória. E nessa noite, sobre a sua vida não vale encantamentos, porque está a bênção do Senhor.
E tudo aquilo que viria para te fazer parar no meio do caminho não vai te fazer parar. Porque o Senhor está hoje, a partir de hoje, quebrando a maldição no meio da sua história. Um outro exemplo, durante a travessia lá no deserto do povo, em direção à terra prometida, a Bíblia diz que o povo, eles murmuraram no meio do caminho. No meio do caminho o diabo lançou a dúvida: saímos do Egito para morrer no meio do deserto? Para que estamos aqui? Era melhor ter ficado lá, nem estaríamos seguros. Quem desiste no meio do caminho nunca verá a terra prometida. Quem murmura no meio do caminho nunca verá o milagre do Senhor. Quem murmura no meio do caminho nunca verá as bênçãos do Senhor. Porque a murmuração, ela atrasa, mas a fé acelera a provisão sobre a sua vida. Meu irmão, nessa campanha, a murmuração vai cair por terra em nome de Jesus. Porque se o diabo se levantou no meio do caminho, Jesus é aquele que vai se manifestar no meio do caminho. Quando Cristo está no meio do caminho ao livramento, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio da fornalha, mas a Bíblia diz que o quarto homem apareceu, e aonde havia fogo não os consumiu, mas os fortaleceu. No meio do caminho haverá livramento sobre a sua vida. Jó, em meio às perdas, em meio às dificuldades, em meio àquela escassez, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Eu perdi tudo, mas a minha fé eu não perdi. Nenhum dos planos serão frustrados sobre a minha vida. Um outro exemplo, a Bíblia fala que o povo no meio do Mar Vermelho, eles pisaram no Mar Vermelho. Quando eles pisaram no meio daquele mar, a Bíblia diz que Deus abriu aquele mar em duas partes. O milagre foi no meio. O milagre será no meio da sua vida, amém? Quando você pisa, o milagre acontece. Mas quando você persevera, o milagre será contínuo sobre a sua história. Eles pisaram no meio do mar, o mar se abriu de um lado a outro, mas porque continuaram, eles chegaram do outro lado. A perseverança te fará chegar do outro lado. Quando Deus está no meio, há paz para a sua vida. Quando Cristo ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele chegou ali no meio dos discípulos e virou para eles e ele disse: paz seja com todos. O diabo tentou colocar dúvidas: será que ele vai ressuscitar? Será que ele virá para nos salvar? E no meio daquela casa, no meio daquela sala, Cristo se manifestou e ele disse: paz seja com todos. Porque no meio da sua trajetória pode vir o medo, a dúvida, mas também haverá paz de Deus sobre a sua história. No meio da sua jornada haverá paz de Deus sobre a sua história. Quando Deus está no meio, há salvação. No meio da cruz, olhe para mim, de um lado um ladrão, do outro lado outro ladrão, mas um deles escolheu, decidiu seguir a vida eterna. Porque no meio do caminho é um lugar onde decisões são tomadas. Cristo olha para ele e falou com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma decisão transformou toda uma história. A sua decisão de hoje vai determinar onde você vai chegar, meu irmão. Qual é a sua decisão aqui hoje nesse lugar? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? O céu ou o inferno? Aquele ladrão, ele escolheu a vida eterna. Judas, ele andou com a porta e não entrou nela. Andou com o dono do céu e não foi para o céu, foi para o inferno. Porque ele decidiu olhar para trás. Qual é a sua escolha hoje?
Judas andou com um pastor de ovelhas e não deixou ser pastoreado. Andou com a vida e escolheu a morte. Andou com o maior professor e não aprendeu nada. O que nós iremos decidir no meio do caminho? Olhar para trás ou seguir em frente? A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Por isso hoje decida continuar em direção ao alvo, em direção a Cristo. Moisés teve um encontro com Cristo no meio da sarça. A sarça consumia, e no meio daquela sarça ele teve um encontro com o Senhor Jesus. João viu Cristo no meio dos candeeiros. Ele é semelhante ao Filho do Homem. Se o diabo tentou te parar no meio do caminho, Cristo vai aparecer no meio do caminho. Amém? Olha o que diz Apocalipse 1:13. Eu quero ler para você nessa noite. Apocalipse 1:13. É muito poderoso. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinadas numa fornalha. E a sua voz como um som de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que começou a boa obra, e eu vou completá-la. 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo no meio do caminho, Ele vai se manifestar. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Se começou é porque tem um final, meu irmão. Se começou é porque tem um final para a sua história. O diabo quer te fazer crer que não vai terminar, mas há uma promessa sobre a sua vida. A boa obra que Ele começou, Ele vai completá-la. Porque o meio não é o seu fim, mas o meio será o ambiente, a plataforma que Deus vai te levar para o sobrenatural de Deus. A sua vida verá a obra do Senhor por completa. Você verá. Por isso que o diabo ele odeia o meio, porque Deus ama aparecer no meio. Na Bíblia há inúmeros exemplos aonde Cristo apareceu no meio do caminho para te transformar e te restaurar. Então nessa noite não olhe para trás, prossiga. A maldição do meio já está caindo sobre a sua vida hoje por terra. Não há nada que vai te fazer parar. Não há depressão, não há estresse e ansiedade. Sabe por quê? A depressão, ela é o excesso do passado. O estresse é o excesso do presente. E a ansiedade é o excesso do futuro. Creia em Deus. Tenha equilíbrio na sua vida. Viva um dia de cada vez, porque para cada dia já basta o seu mal. Então hoje olhe para frente. Não permita que nada faça te fazer parar. A depressão, o estresse, a ansiedade vai cair por terra. A murmuração, a angústia, as más companhias, o medo, a inveja e a paralisia espiritual não tem poder sobre a sua vida. Porque maior é o que está conosco do que quem está no mundo. Maior é Jesus Cristo, amém? Fique de pé no seu lugar nesse momento. No meio do caminho,
no meio do caminho nessa noite. Eu termino dizendo algo poderoso. Deus levou Ezequiel para o meio do vale, amém, igreja? Ali havia um vale de ossos secos. Deus disse a Ezequiel: não veja o meio, mas veja o fim. É um vale de ossos secos, mas eu já estou vendo um grande exército. Ezequiel parece que está morto, não há vida mais. Mas no meio do vale profetize, porque haverá um grande exército levantando. No meio do seu vale, não olhe para o vale, mas olhe para o fim, porque o fim sempre é melhor do que o começo. O seu fim já está guardado pelo Senhor. O salmista diz que o nosso futuro está nas mãos dele. O seu futuro está protegido e guardado pelo Senhor. Então no meio não reclame, mas agradeça. No meio não murmure, mas confie. Não retroceda, mas avance, porque no seu avançar haverá vitória para a sua história. Hoje é uma noite de decisão, que você vem decidir andar para frente. O nosso corpo foi projetado para andar para frente, amém? Os nossos pés, automaticamente se move para frente. O nosso braço para frente. Então não olhe para trás, não ande para trás, meu irmão. Você foi projetado para caminhar em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. É para frente. Eu elevo os olhos não para baixo, mas para os céus, porque é de lá que virá o meu socorro. Você foi formado para caminhar em direção ao seu propósito, porque estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente, e nada irá nos abalar, amém? Nós vamos cantar uma canção agora, e durante essa canção, como que vai funcionar? Eu quero 2 diáconos aqui, Flávia, porque você vai vir pelo meio agora do corredor da igreja, amém? E você vai receber essa unção agora nas suas mãos. Você vai receber essa unção nas suas mãos. E logo após você mesmo vai ungir a sua cabeça e os seus pés. Porque nessa campanha o Senhor te dará visão, amém? Na cabeça, sabedoria, discernimento. Ungir as mãos, sabe por quê? Aonde você colocar sua mão será abençoado. E você vai ungir os seus pés porque a sua caminhada ela é longa. Você não vai parar no meio do caminho. Então gostaria que você viesse agora pelo meio da igreja e vai voltar pelas laterais, amém? E essa cartilha é semana que vem, isso. Pode vir agora do seu lugar pelo meio da igreja receber a unção do Senhor. E você vai vir voltar pela lateral agora, isso. Pode voltar isso, pode vir pelo centro da igreja. Amém. Receba a unção agora nas suas mãos. Porque eu não estou sozinho nessa. Vem adorando a Ele, amém. Comigo, o braço forte do Senhor. Receba a unção e logo após você mesmo une sua cabeça e os seus pés. Isso, a sua cabeça e os seus pés. Que tira a força do fogo. Receba a unção agora na sua mão. Oh Senhor, o Deus que derruba as muralhas. Amém, Senhor. Receba a unção agora. É o mesmo. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Não tema, sou contigo. Aleluia. Receba agora a unção. Um caminho aberto pelas águas. Receba essa unção agora na sua vida. Muitas fontes em meio ao deserto. Diga. Diga isso, Senhor, nessa noite. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Receba a unção agora. Unge a sua cabeça e as suas mãos, amém. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Mas não vai. Mas não vai.
monte do Senhor. Cante ao Senhor. Aquele que acalma o vento. Diga ao Senhor nessa Aquele noite. que aquieta o mar e tira a força do povo, faz o leão jejuar. Receba a unção de Deus, amém. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. Amém, Senhor. É o mesmo que bradar Receba a do unção ar. agora. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Diga ao Senhor. Mas muitas fontes em meio ao deserto. Diga. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Louva ao Senhor essa noite. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele já tem pra você nessa noite. Mas vou ter muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém. A unção na cabeça, porque representa uma mente renovada pelo Senhor. A sua mente, ela é curada pelo Senhor. A sua mente, ela é transformada pelo Senhor. Uma mente curada, um corpo transformado. Uma mente sã terá um corpo saudável. Na sua mão há uma unção de conquista. Por isso a unção nas suas mãos, porque aonde você colocar sua mão será abençoado. A unção nos pés, porque a sua caminhada ela é longa. Você não vai parar no meio do caminho, mas você vai continuar, porque nessa campanha a maldição do meio será quebrada, a depressão será quebrada, a ansiedade será quebrada, a angústia será quebrada, o medo, a inveja, a paralisia espiritual será quebrada da sua vida, porque estamos guardados pelo Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Diga comigo: eu não vou parar, porque eu vou chegar ao meu propósito. Na semana que vem nós iremos entregar essa cartilha, amém, a você. Não será hoje. E em cada semana nós vamos destacar, olha, um exemplo. Semana que vem será a depressão. Até rasguei aqui. A depressão, a ansiedade e o estresse. E em cada semana nós vamos amassar esse espírito do meio. Vamos derrubar, colocar por terra. E vamos pisar em cima, amém? Na semana que vem será o primeiro elo. A depressão vai cair por terra da sua vida. O estresse vai cair por terra, amém? A ansiedade vai cair por terra, porque você terá uma vida em equilíbrio. Uma pessoa que tem equilíbrio na vida, Deus vai quebrar esse mal da sua vida. E aqui nessa noite há pessoas que entrou aqui com depressão, com crises de ansiedade, amém? E o Senhor já começa a operar na sua vida hoje. Nessa noite entrou pessoas aqui que estão a um ponto de largar tudo, de ir embora, de chutar o balde. Mas há uma palavra sobre a sua vida: a maldição não vai te parar no meio do caminho. E na semana que vem será a unção do fortalecimento, amém? O pão e a água, vamos tomar no primeiro elo dessa campanha. Eu quero chamar aqui os diáconos que subam aqui no altar, os pastores. Vamos consagrar agora, amém, essas cartilhas ao Senhor e essa campanha ao Senhor. Serão 7 semanas de guerra espiritual, amém? Amém, pode subir aqui rapidamente os pastores. Vem aqui você de verde, rapidamente, irmã, você de verde, pode vir aqui. Traz o óleo aqui, Flávia. Nessa noite o Senhor está quebrando, amém? Essa angústia do seu coração, você recebe isso? Você não entrou aqui por acaso.
Você está sendo hoje curada pelo Senhor, na sua alma, emoções. Deus já está curando aqui hoje, igreja. A campanha semana que vem, mais Deus hoje já está curando. E Ele está hoje adentrando o coração dela. Porque o que ela tem vivido são dias difíceis, dias de lágrimas, de desespero na alma, né, filha? A vontade é ir embora, largar tudo, enfiar no buraco e não viver mais. Mas nessa noite, diz o Senhor, a alegria que eu tenho para a sua vida te fortalece. Eu sou o Senhor que hoje eu estou visitando as suas emoções. Eu estou visitando hoje as suas emoções. Eu visito a sua mente aqui agora. E eu libero sobre a sua vida hoje uma unção que vai te fazer avançar, filha. Não é tempo de desistência, é tempo de continuar. É tempo de avançar, diz o Senhor. Porque a maldição está caindo por terra agora nessa noite. A depressão, a ansiedade, o medo cai por terra agora. E você volta para sua casa hoje livre, curada pelo Senhor. É tempo de levantar a cabeça, sacudir o pó e contemplar as promessas do Senhor para a tua história. Amém, filha? Diga comigo: a tristeza não me para mais, porque nessa noite eu estou sendo blindada pela alegria que vem do céu. Amém? Abraça ela, Flávia. Amém, igreja? Nessa noite o Senhor está visitando corações. Ele sonda corações aqui nessa noite. No mais profundo do seu coração Ele sonda. Elias pediu a morte: Senhor, eu quero morrer. Mas Deus apareceu para ele e disse: Elias, Elias, a sua jornada ela é longa. Amém? A sua jornada ela é longa. Tirar a vida não resolve o problema. Se você mudar de lugar, o problema vai atrás de você. Não adianta mudar de cidade, de lugar, porque tem momentos que o problema não é o lugar, é a alma. É a alma que está abatida, ferida. O salmista disse: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Se você entrou aqui hoje com a alma abatida, diga: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu estou esperando em Deus. Eu espero em Deus e eu louvarei. Porque mesmo em meio à dificuldade, o que mais importa é a presença dEle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu vá no vale da morte, eu não vou temer, porque Tu estás comigo. É sobre quem está com você, é sobre a companhia, é sobre Cristo. A diferença do mundo entre a igreja é: todos nós passaremos por vales, mas em meio ao vale Ele será comigo, Ele será contigo. Em meio à perda, em meio ao luto, tem gente que entrou aqui hoje que está passando pelo luto, perderam entes queridos. Ei, nessa noite diz o Senhor para você: não desespere o seu coração, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle da tua história. Espera em Deus, porque eu ainda louvarei. O seu desespero não desespera Deus. Ele está agindo no tempo perfeito. Ele não se atrasa, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele é perfeito em tudo que Ele faz, amém? Vamos consagrar ao Senhor essas cartilhas em nome de Jesus. Você pode orar comigo agora? Desse altar está fluindo cura para a sua vida. Desse altar está fluindo cura para a sua história. Hoje você pode levantar as mãos sobre esse altar e pedir a Ele: Senhor, eu quero viver a resposta, porque eu creio que a resposta virá do Teu altar.
Senhor, nós consagramos, meu Pai, hoje essa campanha ao Senhor, Deus. E nós declaramos, Senhor, que cada diácono que está aqui representado, Deus, que a tua unção venha sendo passada sobre a igreja. Meu Pai, nós consagramos essas cartilhas ao Senhor. Que cada pessoa que pegar essa cartilha, que fizer o voto de estar aqui, meu Pai, nas 7 semanas, nós declaramos que será abençoado. Meu Pai, nós declaramos, Senhor, um divisor de água sobre vidas, porque a maldição no meio não irá nos parar, meu Pai. E nós declaramos como igreja hoje um novo tempo sobre nós, um tempo de alegria, um tempo onde caminharemos a passos largos. E nós te pedimos, Senhor, e consagramos essa campanha ao Senhor. Deus, eu não sei quais são as circunstâncias que cada um tem passado. Se é a depressão, se é a ansiedade, se é a murmuração, se é a tristeza, se é o medo, se é a paralisia. Mas eu creio, meu Pai, que nessa noite o Senhor já está encontrando corações aqui nesse momento. E nós declaramos corações que serão alcançados pelo Senhor. Nós declaramos a vitória em o nome de Jesus. E nós consagramos hoje essa campanha e esse altar, porque do altar está falando resposta para o teu povo. O homem pode falhar, mas o altar nunca falha. O homem pode errar, mas o Senhor nunca errou. O homem pode cair, mas se for preciso, o Senhor levanta. E nessa noite nós declaramos, meu Pai, o levantar do Senhor sobre aqueles que entraram aqui hoje, fracassados, desistentes, murmuradores, mas nós declaramos que nós não iremos parar, que nós não iremos murmurar, mas nós iremos continuar em direção ao teu propósito. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa campanha eu quero viver algo novo. Diga, porque eu creio que será um divisor de águas na minha vida, amém. Você não vai parar, amém. Vire para esse irmão e diga a ele: você não vai parar no meio do caminho, meu irmão. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar em nome de Jesus, amém. Sabe por quê? Deus, Ele é contigo. Ele é com você nessa noite. Ele é com a tua história. Ele não mudou, amém. Obrigada, diáconos, pastores. Aleluia, que você venha olhar para você hoje. Um novo tempo chegou sobre a sua vida. Ande cabeça erguida. Ande com a sua vitória na mão, confiando que Deus, Ele está com você. Porque eu creio que a partir de hoje a bênção vai te alcançar, amém. A Bíblia fala que Jacó, ele semeou em uma terra, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Sabe por quê? O versículo diz: porque o Senhor o abençoava. Vem aqui, Hugo, vem aqui, Hugo. Já vou encerrar, amém. Jacó, ele semeou naquela terra, ele prosperou porque o Senhor abençoava. A Bíblia diz: quando eu sou fiel a Deus, eu sou a bênção, e o Hugo, ele quer a bênção, amém. Quando eu sou fiel a Deus, não sou eu que vou correr atrás da bênção, mas é a bênção que vai alcançar, amém, Hugo. O Hugo, ele está correndo atrás nem da bênção, mas quando eu sou fiel a Deus, é a bênção que vai alcançar ele. Quando eu sou fiel a Deus, a bênção que vai correr atrás de mim, é a bênção que vai me alcançar, é o milagre que vai me alcançar. Não sou eu que vou correr,
mas é a bênção que vai me alcançar, porque tudo que eu preciso é da bênção do Senhor. Então creia, meu irmão, trabalhe, busque, corre atrás, acorda cedo, mas confie que a bênção vem do Senhor Jesus para a sua história. A nossa parte é fazer, é correr atrás, é fazer o que for melhor, mas a parte de Deus é liberar a bênção sobre nós. Jacó semeou naquela mesma terra, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Nessa noite há uma bênção sobre a sua vida. Eu quero agora por um minuto orar por você mais uma vez. Pensa aí agora qual é a sua bênção que você precisa. É profético, amém? É a salvação, é uma porta aberta, é um milagre, é uma cura. Nessa noite, se ele cantará baixura e canta, se ele cantarás, deravassori cantará baixura e canta, se ele cantará. O Senhor está liberando bênçãos que estavam travadas sobre a tua história. Meu Pai, nessa noite nós profetizamos como igreja uma bênção sobre o teu povo. Deus, se é a cura, foi liberado agora. Deus, se é a porta aberta, foi liberado agora. Se é a salvação, meu Pai, nessa noite nós declaramos que a bênção está alcançando o teu povo. Nós declaramos hoje cura por completo. O câncer está caindo por terra agora. Caroços do seio, no útero, cai por terra agora. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus. Aonde está a briga, o divórcio, a contenda, que nessa noite a bênção da paz te alcance. A bênção da paz vem estar sobre a sua vida hoje. Se há tristeza, nessa noite nós declaramos a alegria do Senhor é a nossa força. Nós declaramos hoje provisão por completo, abundância, vida longa, longevidade. Declaramos saúde, declaramos renovo, declaramos hoje o agir sobrenatural do Senhor. É o que nós oramos nessa noite e nós declaramos no nome de Jesus. Aplauda Ele, igreja. Aleluia. Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Sabe por que Ele traz? Cante isso. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldado. Só Ele faz no mar um caminho. No meio do mar Ele faz um caminho. O Senhor pode fazer. Só Ele pode fazer. Traz a vida aos sepulcros. Ele faz de ossos soldado. Oh, drama churicana, siricantarás. Ele está aqui hoje. O Senhor pode fazer. Só Ele pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. E Ele está fazendo por você hoje. É agora, meu irmão. Ele está quebrando a cadeia nessa noite. Ele abre a porta onde não tem porta. Ele faz o morto ressuscitar, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus, amém. Volte para sua casa hoje crendo. Ele vai fazer. Ele está fazendo algo novo na minha vida. Ele está fazendo agora na minha vida, na minha casa. E eu nunca serei o mesmo outra vez,
porque Ele está fazendo algo novo, amém? Vamos encerrar esse culto agora, meu Deus, que presença é essa aqui neste lugar? Há uma unção que está invadindo a sua casa agora, amém? E eu pergunto aqui hoje, tem alguém que está aqui, que quer aceitar Cristo como Salvador? Tem alguém que hoje quer reconciliar com Cristo? Porque no meio da vida eterna, tem alguém que hoje quer se reconciliar com Cristo? Só você levantar sua mão mais alto. Quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que hoje, nessa noite? Porque no meio é lugar de decisão para a sua história, amém? Tem alguém que hoje quer se reconciliar com Cristo? Vidas que querem aceitar Cristo aqui hoje? No meio do caminho, decida a vida eterna. Não permaneça no meio do muro, amém, igreja? Mas continue nesse caminho que é a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Cristo, amém? Eu pergunto mais uma vez, tem alguém que hoje quer se reconciliar com Cristo? Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Amém? Tem a mão levantada ali atrás? Não, né? Amém. Que o Senhor venha te alcançar com uma graça. Só Ele pode fazer na tua vida. Ele está fazendo, amém? Vamos embora abençoados para casa. Diga comigo, na semana que vem eu estarei aqui e eu vencerei a maldição do meio. Amém? Tem uma irmã? Amém? Glória a Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, querida? Tem mais alguém que quer se reconciliar com Cristo aqui hoje? Se você vir aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. É noite de decisão, amém? Seu nome é? Angelina. Gelina. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Havia, como eu disse, 2 ladrões. Cristo no meio. Um deles escolheu a vida eterna. E você hoje está escolhendo a vida eterna, amém? Senhor, nessa noite eu consagro a Gelina ao Senhor. Meu Pai, Ele está aqui no teu altar, Deus, se reconciliando com Cristo. E eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor escreva uma nova história sobre a vida da tua filha. Nós declaramos que não vale encantamentos, mas que está a bênção do Senhor sobre ela. No nome de Jesus, amém. Diga comigo. Eu, Gelina, aceito a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha história. Escreva hoje meu nome no teu livro, para que jamais se apague, e que a partir de hoje eu estarei caminhando com o meu Senhor. Amém, igreja. Deus te abençoe, amém? Pega o contato dela. Vamos embora abençoados para casa, igreja. Confia em Deus. Ele está fazendo na tua vida. Só Ele pode fazer. Senhor, nos leve em paz e guarda-nos por ti nessa noite. Deus, que a tua presença venha adentrar corações. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha hoje visitar lares e famílias, como eu creio que o Senhor já está fazendo. Meu Pai, que toda maldição no meio venha cair por terra nessa noite. E nós declaramos, meu Pai, que nesse mês de junho e julho serão 2 meses proféticos. O mês, meu Pai, aonde nós iremos caminhar em direção ao teu propósito. É o que nós oramos a ti no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, e que a graça do Senhor, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo te acompanhe não somente hoje, amém, mas para sempre. Vão em paz, Deus te abençoe, Quadrangular Água Branca. E até semana que vem. Depressão, estresse e ansiedade caindo por terra. É poder.